Bem, eu tenho uma grande novidade para contar para vocês, que são os quadros do Outside. Olha, a gente está com 4 modelos de quadros para vender, para você ter aí na sua casa, uns quadros que proclamam a palavra de Deus e ainda fazem uma super decoração para sua casa, para os seus ambientes, são uma excelente opção de presente para todo mundo. Assim, você ainda ajuda e abençoa o Ministério Outside, o Ministério de Jovens e Adolescentes da nossa igreja. Bem, a gente tem aqui 2 modelos, o Amor Me Amor, baseado lá em João 3,16, e o Seja Forte e Corajoso, e lá no Instagram do Outside tem mais 4 modelos no total para você verificar, e você pode comprar todos eles se você quiser, abençoada de presente para alguém, tá bom? Então faz contato com a gente pelo Instagram, já pode fazer o seu pedido e a gente vai entregar para você esses quadros incríveis do Outside, falou? Até mais! Lord, give me the strength, take me to a place high above the eyes can see you and me. Well, I don't want to go away from the warmth of your love and hold. No, I don't want to go. Oh, keep me in your arms, keep me in your arms. I'm gonna see the light, I'm gonna see the light. Waiting to see the light, yeah, open up my eyes. Boa noite. Boa noite, galera. Então, cara, é um prazer mais uma vez a gente estar aqui no Resenha e agora de uma forma diferente, né? Tá aqui, ó, nesse clima mais pequeno grupo e, cara, a gente quer te convidar pra... É claro que não dá, mas que você se sinta aqui sentado no sofá com a gente, que você se sinta próximo e que a gente consiga adorar a Deus, né, Felipe, de uma forma mais intimista, Juntos, assim, né, cara? A gente tá um pouco distante, mas não totalmente distante, né? Pô, a gente tá serve muito distante. a gente serve um Deus que ele nos liga como irmãos e a gente junto adorando a Deus a gente consegue estar aí um pouquinho interligados, né? Isso aí. E você pode olhar pra gente dar Vamos início? lá. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por a gente ter essa oportunidade de falar contigo, Deus. Amém. Muito obrigado, Deus, por ter essa oportunidade de juntos, como igreja, Amém. como o povo escolhido teu, estarmos juntos, se fazendo adorar a Deus, adorar a Ti, Pai. Muito obrigado porque muitos locais a gente sabe que não tem essa oportunidade aqui no Brasil, a gente consegue fazer o louvor e ajudando as pessoas a adorarem a Ti, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Senhor Jesus, que as pessoas que estiverem nos assistindo, Deus, se sintam à vontade, Pai, a estar louvando e adorando ao Deus que é verdadeiro, um Deus que é vivo, que ainda reina entre nós, Pai. Muito obrigado, Deus. E que as pessoas, Senhor, elas possam estar adorando juntos ao nosso Deus, a você, Deus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. E é sempre bom lembrar, cara, que a gente está fazendo tudo isso aqui num período de quarentena, né? Agora, no finalzinho do isolamento, não sei quando você vai estar assistindo. Se você está assistindo no sábado, a gente ainda está pensando nessa parte. Se você está assistindo depois, aí eu te convido a estar com a gente lá no Memorial, no Resenha, todo mundo próximo. Que saudade disso. Tô ansioso para isso acontecer, né? Cara, eu muito feliz de estar vendo todo mundo ali, tendo o nosso momento pós-resenha também, que a gente troca uma ideia. Tem comida, a gente come junto. Se crente come, tem que ter comida. Tem que ter comida. E é isso aí, cara. Então vamos louvar e... Isso aí, fica à vontade. Cara, aproveita para mandar aqui esse link para quem você quiser. Aproveita aí, ó. Pega e compartilha. Já curte o vídeo, comenta aí. Já deixa aí no chat. Dá um alô, tô aqui, uma boa noite. E vamos nessa.
Valeu, gente. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante,
que ousado amor de Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. E aí pessoal, beleza? A gente tá aqui juntos nesse resenha incrível para falar um pouquinho sobre o nosso acampamento, né, Lipão? É verdade, tá chegando. Como é que tá a expectativa, Gabriel? É alta, né, cara? Acampamento é sempre bom. Costumo falar que os melhores momentos, assim, de mais intimidade com Deus eu tive em acampamentos. É uma oportunidade muito boa. Assim, se você tiver na dúvida, a gente tá aqui para tirar essa dúvida tudo agora. Eu já dou pra aquela câmera lá, ó. Então, Essa daqui também. Mas pode dar pra aquela também. Produção. A gente tem muitas câmeras. Felipe, você já foi em alguma... Você já foi em alguma... Uma missa, um café, mala com gelo. Cara, entrou um negócio aqui na minha garganta. Não é Covid não. Vamos de novo. Felipe, você já foi em algum acampamento da Memorial? É memorial não, Não? mas vai ser a primeira vez e eu tô com a expectativa muito alta, cara. Eu sei que a galera tá trabalhando muito, correndo atrás de sítio, o valor tá super acessível. Super. E tem muita novidade nesse acampamento. Sim. Então vamos lembrar as informações mais importantes para vocês se ligarem sobre o acampamento Outside 2020, que tem sido um ano muito difícil
Mas a gente espera que até setembro tudo esteja bem, se Deus quiser. Vai ser a melhor coisa que vai acontecer em 2020. Olha aí, ó, o marco. Vai ser maravilhoso, a gente vai começar o ano, na verdade, em setembro. Olha aí, ó. Então, gente, de 4 a 7 de setembro, acampamento Outside vai ser em Guaratiba, que é muito pertinho aqui da gente, aqui de Jacarepaguá. A gente chega lá com muita facilidade. O acampamento custa... Custa Custa... 250, tava brincando. Cara, tá muito barato. Muito barato, gente. Ó, ninguém come, bebe, faz festa, tem preletor bacana por R$250, 4 dias. 4, 5, 6 e 7 de setembro, que é o feriado de segunda-feira. Então vai ser 4 dias intensos, cheios da presença de Deus. A gente vai ter o pastor Gui, lá da Igreja Batista do Recreio, que é pastor de jovens e adolescentes. Então faz a sua inscrição, entra agora lá no Instagram do Outside, lá tem um link para você se inscrever e já manda uma mensagem se você tiver alguma dúvida de como funciona, como paga, como se inscreve, e você consegue até parcelar, olha que coisa maravilhosa, no cartão de crédito, mandar boleto bancário, raspadinha, chapinha de Coca-Cola, tudo, tazo, voltou o tazo, né? Picolé, se tiver um picolé premiado. Picolé premiado, você pode ganhar um acampamento. Só que Então, bom, né? que bom, né? Pode falar mais? Pode. Manda sim um patrocínio pra gente, é bom. A gente tem picolés que bons no acampamento Outside. É isso, gente. Se inscreve lá e a gente se encontra 4 a 7 de setembro no nosso acampamento. Isso aí. E aí, pessoal, tudo bem? Bem, eu espero que você esteja vivendo aí intensamente esse culto. Como eu sempre costumo dizer, não é um culto para você simplesmente assistir, mas é um culto para você mergulhar em Deus, é um culto para você adorar aí na sua casa, para você não ter atenção em tudo que está acontecendo à sua volta, se concentrar e adorar o Senhor e prestar um culto ao Senhor digno de adoração e de louvor, não é isso? Bem, a gente vai para o nosso momento da palavra agora. Eu espero que você esteja bem atento, com bastante expectativa com o que Deus pode e quer falar com você nesse dia. Então, pega sua Bíblia, pega seu celular, seu tablet, pega seu caderninho para você fazer as anotações. Hoje a gente vai falar de um personagem, de um homem de Deus muito especial, que eu particularmente gosto muito e me inspira muito a história desse homem de Deus, que é José. A gente aqui no Resenha está numa série de mensagens a respeito de jovens que influenciaram sua geração, que foram homens de Deus profundos, que foram homens e mulheres que trouxeram a palavra de Deus, que foram vozes do Senhor para a sua geração. E hoje a gente vai falar desse homem de Deus, que é o José. Então já te convido a abrir a sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 39, que é o capítulo que a gente vai ver um recorte dessa história de José. Já abriu aí a sua Bíblia? Comenta aí no chat. Abri, Carlos, já está aqui. Quem está no celular abre facinho, mas quem está na Bíblia, Gênesis 39, você pode abrir aí. Já escreveu aí? Abri, achei, glória a Deus. Então vamos ler juntos? Gênesis 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor, já li isso. 9. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela.
Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados estava ali. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu de casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu que nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Verso 16. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Desculpe, eu vou ler de novo na entonação certa agora. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Vamos tratar o português da maneira como ele merece, né? Vamos lá. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Até aí, vamos orar? Pai, a sua palavra e a história de José são tão inspiradoras. Que o teu Espírito fale ao nosso coração, nos tire do nosso conforto, nos tire da nossa comodidade, da nossa antiga maneira de viver e traga realidade para nós nesse culto, nessa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, talvez você já conheça um pouco da história de José. Você deve se lembrar que José é um dos filhos de Jacó, que tinha 12 filhos e os seus irmãos eram muito invejosos, né? José, certamente, como diz a palavra, era um dos filhos, era o filho favorito de Jacó, na verdade, e isso causava muita inveja nesses irmãos. E aí você se lembra da história. Em um determinado momento, Jacó fala: vai lá ver seus irmãos que estão apacentando as ovelhas em tal lugar. Ele chega até lá, os irmãos o colocam como prisioneiro dentro de um poço vazio de água. Quando passam os mercadores de escravos que estavam indo em direção ao Egito, eles vendem o seu irmão José para os ismaelitas chegam ao Egito e então Potifar compra José como escravo e aí se passa essa história que a gente acabou de ler em Gênesis 39. Bem rapidamente para a gente se lembrar quem é José, o que aconteceu com ele. É aquele cara, o mesmo homem que Deus deu alguns sonhos e visões que iriam se realizar lá na frente, o futuro destino do povo de Israel em meio às terras do Egito. Então tudo isso foi revelado em sonhos para José antes mesmo de tudo acontecer. Então José já era usado em sonhos mesmo muito jovem, sendo seu irmão mais novo, e o fato dele ser tão usado assim e receber essas revelações causava muita ira, muita angústia dos próprios irmãos. Bem, o título dessa mensagem é José, o valor da identidade, do perdão e de raízes profundas em Deus. Se eu puder encurtar então esse título dessa palavra, vai ser Raízes Profundas em Deus. E a gente vai conversar e entender por quê. Nesse cenário que a gente está analisando aqui em Gênesis 39, a gente percebe José em uma situação muito complicada. Mas antes dessa situação que ele vive, que normalmente é o que todo mundo prega dentro desse texto, como José fugiu da tentação, como José saiu correndo, como que essa situação era tão grave e ele conseguiu escapar sendo tão jovem, a gente vê mais informações, mais coisas dentro desse texto, dentro da própria vida de José, do seu caráter, do que apenas, não que seja pouco, essa fuga da tentação, mas do que apenas isso. Não é nisso que eu quero focar e olhar. O que a gente percebe no começo do capítulo de Gênesis 39 é a mão do Senhor sobre José. A sua capacidade de liderança, a sua capacidade de cuidar, a sua destreza,
o seu carisma, por que não? Porque a palavra diz que ele era um homem jovem, que ele era um homem que chamava a atenção pela sua beleza, ou seja, não seria pela sua boa aparência. Então, aqui no versículo 6 diz que José era atraente e de boa aparência, ou seja, um cara bonito. Se fosse nos tempos de hoje, seria um cara marombado, né? Mas acho que não eram os padrões de beleza daquela época. Mas a gente vê não apenas essa beleza externa, que foi o que atraiu tanto a esposa de Potifar, mas ele não ocuparia essa posição de liderança, essa posição de destaque, de ser o cuidador, de ser o mordomo dos bens do oficial do faraó e capitão da guarda Potifar, ou seja, não era uma pessoa qualquer. Ele estava dentro da casa de um homem de alto posto do governo de Faraó lá no Egito, e o Egito nesse tempo era uma grande potência mundial. Então ele estava dentro da casa de um dos maiores chefes daquele tipo de governo naquele momento. Bem, a gente percebe nesse primeiro momento a identidade de José sendo revelada e sendo afirmada. O que eu consigo entender desse comportamento de José frente à sua tentação, por exemplo, com a esposa de Potifar, isso não teria acontecido, esse comportamento de José não teria acontecido se ele não tivesse uma identidade muito profunda em Deus, não em si mesmo, não alguém que era super, se valorizava, super vaidoso porque tinha uma posição, porque tinha um cargo. Quando José vai responder à esposa de Potifar, fica muito clara essa identidade, que ele não faria isso por outras razões, mas por fidelidade ao seu patrão, por fidelidade ao seu cargo, ao seu chefe. Isso não vem simplesmente de tipo, ele tinha todas as condições, porque era a esposa que o desejava, era a esposa que o chamava frequentemente, deite-se comigo, venha comigo, eu quero você, e tantas outras coisas que ela pode ter falado para ele. Mas as condições que isso deixaria ele, as condições que esse pecado, essa queda trariam para ele, ele sabia disso. E a sua criação, uma criação cujo pai era um homem de Deus, um pai que teve experiências e encontros com Deus, certamente toda essa bagagem, esse ensino do Senhor Jeová, do Senhor Deus, que se manifestou também a seu pai Jacó, ficaram marcados no coração dele. Isso mostra pra gente que nas situações complicadas que a gente vive da nossa vida, a gente não tem desculpas para uma vida sem caráter, uma vida sem valores, uma vida cheia de falência moral. Apenas se a nossa identidade estiver profundamente enraizada em Deus. Quando a gente não sabe quem a gente é, qualquer palavra, qualquer ensino, qualquer tipo de propostas que venham aos nossos ouvidos, elas são facilmente aceitas. Porque é um novo negócio, digamos assim, é uma nova oportunidade de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro. É uma proposta de uma sexualidade distorcida, de um relacionamento sexual ilícito. É uma proposta para entrar num esquema ilícito. É uma proposta para ir até algum lugar, para fazer alguma coisa, para se relacionar com alguém. Quando a gente não tem uma identidade em Deus, essas propostas e essas vozes, elas facilmente serão ouvidas por nós, porque a gente não sabe quem a gente é, porque a gente não sabe o propósito da nossa vida aqui nessa terra, aqui nesse mundo. E assim vai ser muito difícil para a gente dizer não para essas tentações, vai ser muito difícil a gente se posicionar mediante aquilo que é certo ou errado, porque nem isso vai ficar fácil e claro para a gente entender. Mas quando as nossas raízes, quando a nossa vida, nossa história tem uma identidade, e a identidade colocada em alguém que é o Senhor Jesus, que nos fala quem nós somos, que nos criou a sua imagem e semelhança, as coisas que vêm, as coisas que acontecem, as tentações, os problemas, os perigos, eles são detectados. Sabe aquela luzinha vermelha que acende? Sabe aquele anjinho do lado do seu ombro que te alerta? Sabe aquela voz interior que é o Espírito Santo que fala com você? Ele te lembra.
E quem nós somos? Nós somos filhos amados do Pai. Nós somos filhos amados de um Deus que não simplesmente está aqui para nos condenar, para nos castigar, caso a gente faça algo de errado, mas nós somos filhos amados de um Pai amoroso. E essa é a condição, esse é o nosso lugar, essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Nós não somos apenas pessoas que vivem de um lado para o outro, de acordo com qualquer vento, como diz Paulo, qualquer vento de doutrina, qualquer proposta, qualquer insinuação desse mundo. Nós temos a nossa identidade enraizadas em Deus. Você que ainda não entende, não achou, não encontrou as respostas de quem você é, para que você está aqui, qual que é a sua real identidade, para que você serve, para que você existe, é nele, é no Senhor que você deve buscar essa identidade. Bem, quando a gente fala do segundo ponto dessa palavra, que vai ser bem breve, que é raízes profundas em Deus, a gente vê que José comprova que o maior poder de um jovem, de cada um de nós, está nos seus valores e na sua identidade. Nosso poder não está naquilo que a gente tem, naquilo que a gente é, nos nossos títulos, nos quadros da nossa casa, nos diplomas que a gente pode exibir para alguém. Não. A nossa identidade, ela precisa estar enraizada e aprofundada no Senhor. E aí eu me lembro, quero que você abra comigo no Salmo 1, eu me lembro desse texto do Salmo 1, que é um texto que sempre, na minha história inteira, ele fala e comunica muita coisa ao meu coração para que eu não me esqueça qual que é o meu lugar, onde, na verdade, as minhas raízes devem estar depositadas. Abre aí, Salmo 1. Ele tem palavras tão maravilhosas e a gente vai ler juntos. Olha só. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está onde? Na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olha aqui, olha quando a gente se lembra de raízes profundas em Deus, olha o que a palavra fala sobre isso. Essa pessoa que tem a sua satisfação na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, como que ele é? Diz o versículo 3. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Quando as nossas raízes estão enraizadas e profundas em Deus, é como o versículo 3 descreve para a gente, é assim que nós seremos. Uma árvore plantada junto a ribeiro das águas correntes. Ou seja, ela não está no lugar de sequidão, ela não está no deserto, ela não está no lugar árido, porque uma planta, uma árvore, ela pode até subsistir numa caatinga, num deserto semiárido, num lugar muito seco, claro que pode, mas provavelmente as suas folhas vão ser secas, os seus galhos vão ser ressecados, quebradiços, vão ser com pouca vida. Mas as raízes, as árvores que tiverem suas raízes profundas, que vão buscar, mesmo em desertos muito secos, em lugares áridos, que vão buscar os seus nutrientes no lençol freático, lá no interior das águas que estão lá embaixo, por mais que seja seco por cima na superfície, o ambiente todo seja desértico. As suas raízes, se forem profundas e densas para dentro da terra, ela vai buscar água lá embaixo, dentro da terra, e vai encontrar. Vai ser como essa plantinha aqui, olha, verdinha, vívida. Ela poderia estar caída, ela poderia estar amarelada, ela poderia estar morta, mas você consegue ver daí da sua casa que ela está verde, que ela está exuberante, porque ela é tratada, porque ela é regada com água. E quando a gente fala de água, a água remete também à cena do Espírito Santo, a figura do Espírito Santo que vem e é comparado às águas. Então essas águas, elas são não apenas a água de beber, a água que mata a nossa sede. Estava procurando minha garrafinha que está aqui. Não é simplesmente essa água que mata a sede do físico, mas é a água que mata a sede do meu espírito. Quando eu tenho as raízes profundas em Deus, então
aqui, se a gente colocar um pouquinho de água, eu vou sempre regar e ajudar essa planta a continuar verde, a continuar vívida. As águas do Espírito fazem isso com o nosso espírito. Elas permitem que a gente esteja sempre nutrido, sempre verde, sempre vívido. E nem sempre os dias são dias bons, com a terra adubada, com a terra boa, com a terra viva. Às vezes a gente pode ser atacado, a gente pode ser... pode bater um sol tão forte, pode bater uma massa de ar quente tão intensa, mas se as minhas raízes estiverem profundas em Deus, eu sempre vou ter a fonte de águas vivas jorrando sobre mim, jorrando nas minhas raízes e me dando alimento para que lá os meus galhos, as minhas folhas estejam sempre vivas e dando os frutos no tempo certo. Me deu até sede, deixa eu beber uma aguinha. Para a gente terminar essa palavra, a história de José é uma história marcada pelo perdão. Esse texto, essa parte, não está nesse texto que a gente leu, mas está um pouco mais para frente. Então eu te encorajo a continuar lendo o capítulo 40, o capítulo 41, 42, para você conhecer mais a história de José, o que vai acontecer lá na frente. Se você não conhece essa história, leia mais alguns capítulos adiante, para você ver, depois de alguns anos, uma grande fome, uma grande sequidão abateu-se sobre toda a terra. Naquele tempo, os mantimentos, o Egito já havia sido avisado, José havia sido avisado pelo nosso Deus, que esse tempo de seca, de fome viria. Então, o Egito, por ter José, um homem tão abençoador, você viu aqui que no final do 39 ele foi levado para o cárcere, mas ele prosperou ali, ele foi muito abençoado no cárcere, o carcereiro deixou as coisas novamente sob sua responsabilidade. Olha que como Deus transforma os cenários mais difíceis por alguém que tem as raízes profundas nele. Bem, lá na frente essa fome vem sobre toda a terra, o Egito estava preparado e então os irmãos de José vêm até o Egito para buscar comida, porque o Egito estava então provendo comida para várias partes do mundo. Então acontece esse reencontro, os irmãos que venderam o seu irmão José para os ismaelitas e que fizeram com que ele chegasse até o Egito, estão agora diante dele, José agora num cargo, numa posição elevada. E ali há um grande reencontro, há um grande pedido de perdão, há uma grande liberação de perdão da parte de José para com a sua família. Ele poderia simplesmente dizer, olha, nem entrega comida para eles, porque eles me venderam como escravo e eu estou aqui por causa deles. Olha quantas coisas eu já vivi. Eu fui para o cárcere porque eu fui acusado injustamente de algo que eu não fiz por Potifar. Não vamos dar nada a ele. Mas não é assim que ele se comporta. Hoje, a gente vê o ódio sendo destilado toda vez que a gente abre os aplicativos de redes sociais do nosso celular. É uma grande polarização política, pelas questões de gênero, pelas questões de identidade, pelas questões de liberdade de expressão. Muitos defendem a liberdade de expressão, outros combatem essa liberdade, uns querem cercear a liberdade, outros querem que libere geral, em todos os sentidos, em todas as áreas. É um tempo muito difícil que a gente vive, não apenas nos relacionamentos, não apenas nas redes, lá fora, os políticos, os influenciadores digitais, ou as pessoas formadoras de opinião, os repórteres, os jornalistas, e nós no meio dessa confusão toda. Muito mais do que isso, a gente vive essa polarização de tantas informações. Mas através dessa história de José, eu aprendo que, apesar do que aconteceu, apesar do que as pessoas estão falando, apesar das muitas vozes que estão em volta de nós, nos confundindo, nos bombardeando, trazendo conceitos tão loucos, tão diferentes, eu entendo que é mais importante, cada vez mais fundamental, silenciar as outras vozes que estão por aí, fazer com que elas se calem, para que você consiga ouvir a voz do Senhor. José foi um homem que recebeu instruções e palavras do Senhor diretamente, através dos sonhos que ele recebia da parte do próprio Deus, que revelava coisas que ainda haveriam de vir, eram sonhos profundamente proféticos que José vivia. Mas ele só conseguia
ouvir a voz do Senhor e se atentar e entender a revelação desses sonhos, inclusive interpretar sonhos para outras pessoas, porque ele tinha proximidade com o Senhor. Quando a gente tem mais proximidade com as nossas redes sociais, com os nossos perfis de Instagram, com as informações dos famosos e de qualquer outra coisa, ou do nosso próprio estudo, que pode ser muito positivo ou muito benéfico, e não prioriza ouvir a voz do Senhor, a gente pode se tornar pessoas como a gente tem visto por aí, cheias de ódio, cheias de discurso bélico, cheias de interesse em defender os seus próprios interesses e não o interesse comum, não o interesse de uma população, de uma sociedade. Nesse tempo, em tempos de pandemia, quantas reportagens talvez você tenha visto de roubo, de fraudes nas licitações públicas, enquanto as pessoas estão sem os seus leitos, sem suas vagas nas UTIs, nos hospitais de campanha que não ficaram prontos e todo o dinheiro simplesmente desapareceu. Bem, nós precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor. E no que diz respeito ao perdão, talvez há uma voz em você que diga que é a outra pessoa que está errada, é ele que tem que me pedir desculpas, ele tem que vir falar comigo, é ele que tem que resolver a situação comigo. Mas o perdão, assim como o perdão de José, foi um perdão que liberou graça, que liberou prosperidade, que foi um perdão que trouxe reconciliação, um perdão que permitiu que José vivesse toda a história dele. Imagina se José tivesse vivido com tremenda angústia e rancor da sua família durante todos esses anos. Será que ele conseguiria ter vivido de uma maneira tão próspera, tão sóbria, durante tantos anos, junto aos seus diferentes chefes, junto às diferentes situações de adversidade que ele viveu? José é um homem tão jovem, que foi vendido tão jovem num período da vida onde a gente precisa tanto de apoio, tanto de pai, de mãe, de acolhimento, de orientação. Lá estava ele, como escravo no Egito. Mas o que eu quero lembrar é que esse perdão permitiu que muitas coisas maravilhosas acontecessem com o próprio José. E esse texto que a gente acabou de ler fala para nós de uma maneira muito clara. Então acompanha comigo, no mesmo livro, no mesmo capítulo que a gente leu, Gênesis 39, 2, diz assim: o Senhor estava com José. Gênesis 39, 5 diz assim: o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Gênesis 39, 21 diz assim: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. E o último, Gênesis 39, 23, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Você viu? Por causa do coração disposto, liberado, perdoador de José, por causa das suas raízes profundas em Deus, por causa da sua identidade assumida como filho amado de Deus, como alguém que conhecia ao Senhor, que tinha ouvido falar, que se relacionava com Ele, que tinha sonhos, que recebia visões, revelação do próprio Deus. Por causa disso, a bênção do Senhor estava sobre ele. Eu oro para que você também tenha a sua identidade bem definida no Senhor como filho amado. Inclusive, o nosso acampamento Outside, vai falar exatamente sobre isso. Já fez sua inscrição? Corre e faça a sua inscrição. O tema do nosso acampamento vai ser filhos. A gente vai refletir e viver profundamente a nossa experiência como filhos de Deus e conhecer e identificar a paternidade de Deus sobre nós. Não deixa de ir no acampamento, já se inscreve hoje. Essa identidade era muito clara para José. As suas raízes estavam profundas em Deus. Ele entendia que o seu compromisso com o Senhor era mais importante do que qualquer coisa, e isso fazia com que ele prosperasse. As suas folhas não caíam. Tudo que ele fazia prosperava, como diz o Salmo 1. E o perdão que ele viveu durante toda a sua trajetória permitiu com que ele vivesse a sua história de uma maneira linda e que fosse extremamente influenciador da sua geração lá no Egito. Para a gente terminar, eu quero orar
por você, para que você seja assim. Você seja uma árvore plantada, como diz o Salmo 1, junto aos ribeiros das águas, e seja próspero com a sua identidade e suas raízes profundas em Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela experiência de José, nós te damos graças por quem ele foi, pela sua influência, pelo seu caráter, porque ele tinha uma identidade profunda em ti, uma identidade bem baseada em quem ele era, baseado no que o Senhor nos diz que nós somos, na nossa imagem e semelhança junto a ti. Pai, e eu oro pelos meus irmãos, para que cada um esteja profundamente enraizado em ti, com as suas raízes profundas no Senhor, para que nada e ninguém possa nos separar do teu amor, porque é assim que o Senhor nos prometeu, assim que o Senhor faz conosco. Para que a sua vida seja a nossa vida, para que a gente dê o fruto no tempo certo. E assim como José, tudo que a gente faça prospere, para que o Senhor seja glorificado e conhecido nas nações da terra. Ajuda cada um de nós a perdoar aquilo que precisa ser perdoado, a liberar o perdão sobre as vidas, a continuar a nossa caminhada, a receber o perdão do Senhor, para que a gente possa caminhar leve diante de Ti. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Bem, espero que você tenha sido abençoado, que Deus tenha falado com você, que você tenha sido inspirado pela palavra, pela história de José. E se você curtiu, se o Espírito Santo falou com você aí, quero te convidar a você compartilhar esse vídeo com todo mundo. Ele vai ficar disponível aqui no nosso canal do YouTube para todo mundo assistir. Manda para todo mundo, para que todo mundo também, outras pessoas sejam abençoadas com essa palavra, tá bom? A gente se encontra então no próximo resenha com mais um jovem que influenciou a sua geração. No próximo mês. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo resenha. Tchau, tchau. E aí, galera, gostaram do nosso resenha? Cara, sexta-feira tem nossos encontros com jovens e adolescentes às 8 horas, tá? Você não pode perder. Você que é jovem, você que é adolescente, você que tem um sobrinho, um filho, chama ele para estar conosco no encontro sexta-feira. Só mandar mensagem ou aqui no chat ou no nosso Instagram. Siga o nosso Instagram também, que lá tem tudo explicado. Domingo tem a nossa EBD dos adolescentes. Você que tem adolescente também, não pode perder. Tá sendo muito maneiro. E aí, Gabriel? Show! Então vamos orar para terminar, né, galera? Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque mais uma vez a gente pôde se reunir. Obrigado porque o Senhor nos cerca com bondade, Pai. O Senhor nos guarda, Pai. Obrigado porque os motivos para agradecer, Pai, são tantos, Deus. Nós somos gratos a Ti, Pai. Nós somos gratos. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor esteja com cada um agora, Pai, que está assistindo a esse culto, Pai. Que o Senhor esteja com cada lar, Pai. Com cada pessoa, cada necessidade. Porque Tu sonda os corações, Pai. Tu sonda cada coração e sabe o que nos aflige, o que nos deixa ansiosos, Pai. E eu te peço agora, Pai, para que esteja com cada um e suprindo as necessidades, Pai, suprindo e guardando as mentes e os corações. Muito obrigado, em nome de Jesus, Pai. E até o próximo resenha, dia 1º de agosto. Isso aí, dia 1º de agosto. A gente espera você ou aqui ou na nossa igreja. Fique com Deus. Espero que seja na igreja. Fique com Deus, até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. All that I thought was right, yeah, all that I thought was
revelation. God knows creation, placed in divine nature. There is no separation. My eyes set past my validation. No divinity interweaved inside of me. There's no going from who you made me to be. It's eternally you, me. No, I don't want to go away from the warmth of your love and hold. No, I don't want to go. Keep me in your arms, keep me in your arms. No, I don't want to go away from the warmth of your love and hold. No, I don't want to go. Keep me in your arms, keep me in your arms. Been trying to hold my faith, keep my eyes having vision. Not stay dead when I'm risen. You are the one, you are the one. I must run to and hiding. Only your hand is guiding me. So please keep me. No, I don't want to go away from the warmth of your love and hold. No, I don't want to go. Keep me in your arms, keep me in your arms. No, I don't want to go away from the warmth of your love and hold. No, I don't want to go. Keep me in your arms, keep me in your arms. No, I don't want to go away from the warmth of your love and hold. No, I don't want to go. Keep me in your arms, keep me in your arms. No, I don't want to go away from the warmth of your love and hold. No, I don't want to go. No, I don't want to go away from the warmth of your love and hold. No, I don't want to go. Keep me in your arms, keep me in your arms. Well, I think about it when I really shouldn't. All of these mountains that I'm really feeling good knock me out my way and put me out my fate. Lord, give me the strength, take me to a place high above the eyes can see you and me. Well, I don't want to go away from the warmth of your love and hold. No, I don't want to go. Oh, keep me in your arms, keep me in your arms. I'm gonna see the light, I'm gonna see the light. Waiting to see the light, yeah, open up my eyes. All that I thought was right, yeah, all that I thought was right. It's melting in your arms. Faced with a revelation,